quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer para a igreja que eu estou muito feliz com esse meu Deus, porque sem Ele eu não estava aqui, se nem você estava aqui. É Marcos 14, 38, pedir para o Adriano ler. Livro de Marcos 14, 38. Tem. 14, 38. Amém, igreja? Você que tem a sua Bíblia, acompanhe. Quem não tem, está ali no telão. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que orar e vigiar, igreja. As duas coisas têm que estar juntas, porque o nosso espírito pode estar forte, mas a nossa carne é fraca. E às vezes vem todos os dias, nós temos que enfrentar e vencer a nossa carne. Porque às vezes, igreja, vem uma enfermidade, um problema, que nem eu já vi essa semana, né? Semana que passou. Alguém dizer assim para mim que não existia Deus, que era mito. Sem Deus, nós nem mudamos o nosso espaço, nem levantamos da nossa cama, não fazemos nada sem Deus. Eu acho que Deus é tudo para nós, irmãos. É tudo. O irmão cantou com o semeador, né? O semeador estão aqui hoje. Porque o irmão, como o irmão falou, se nós parar, as pedras vão clamar, né, igreja? Não podemos parar. Eu quero dizer para a igreja, agradeço quem orou pela minha filha, que ela faz 25 dias que ela está numa cama ali. Ela tem 40 e poucos anos, ela nunca ficou no leito de enfermidade, ela nunca teve problema nenhum. E ela sofreu aquela queimadura ali nas pernas dela. E graças a Deus, hoje ela me mandou 6 horas da manhã louvando. Porque ela tem uma caixa de som bem grande na padaria ali. E chega, vai explicar ainda. Ela foi, né? Ela explica mesmo. E hoje não sei se levaram aquela caixa lá na casa dela ou ela não prega lá. O Senhor me mandou cedo, sim. E graças a Deus que eu disse, só Deus, né, encostar a mão, apontar a mão e ela andar, porque ela não está andando ainda. Mas eu creio que essa semana ainda o Senhor vai levantar ela ali daquela cama e vai ela andar, irmãos. Porque nós temos que estar firme nos caminhos do Senhor, porque quando vinha enfermidade, quando vinha luta, quando vinha tempestade, nós temos que estar firme, irmãos. Nós não podemos, qualquer coisinha, nós dizer, eu não vou mais para a igreja, eu não vou servir mais a Deus, porque Deus não respondeu, Deus não me deu o que eu pedi. Irmão, tudo é na hora dele, igreja. Às vezes nós queremos as coisas para ontem, e Deus diz, não, quando eu quiser, eu vou realizar na tua vida. Senhor, mas eu não vou pregar mais, porque eu pedi algo para o Senhor, mas o Senhor não me deu. Agora eu vou parar de fazer a tua obra. Não. Se Ele quiser na nossa vida, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus, irmãos. Aleluia. E quando nós não queremos fazer nada para o nosso Deus, Deus levanta aquelas pessoas que não têm valor nenhum lá para o mundo e coloca em pé e ocupa o nosso lugar. Então não vamos dar o nosso lugar, vamos trazer mais gente para ajudar nós, igreja. Aleluia. Por isso que nós temos que orar e vigiar, irmãos. Porque não adianta só nós orar e nós não vigiar. Não adianta nós vigiar e nós não orar, porque nós não recebemos a bênção, irmãos. Nós temos que dar e não dizer, né?
Meu Deus, a gente conhece os filhos só pela fala, só pela voz. O dia que aconteceu aquilo ali, eu mandei um áudio para ela e perguntei se mãe, o Nornei foi instalar os frangos lá na padaria. E ela só respondeu, acho que era meio-dia. Mãe, eles estão lá na padaria com o Geraldo, eles estão assando. Eu sonhei com a minha esposa e disse assim, a Simone está passando mal. Ele disse, o quê? A Simone está passando mal. Não, capaz, está passando mal. Que hospital que ela está, eu não sei. E eu comecei a ficar bem nervosa. A gente não fica preocupada com essa história do Deus, mas ficamos. Porque ela, abaixo de Deus, era a cabeça da igreja. E a gente conhece os filhos da gente. E daí eu liguei para a Sueli não atendeu. Foi ligado para o Danley não atendeu. Ligado para o Gabriel não atendeu. E vai, a irmã Lu chegaram ali com o Luir em casa. E eu disse para eles, não... Fique sossegado aqui na minha casa, fique à vontade aqui na minha casa. Só que eu tô nervosa. O cara perguntou por que você está nervosa, irmã. Eu disse, a minha filha não está passando bem. Mas o que aconteceu? Eu disse, eu não sei, mas algo aconteceu, porque eu senti que algo aconteceu na vida dela. Ela está, não sei, no hospital, mas ela está no hospital. E eu fiz café para eles, eles tomaram café, conversaram com nós e foram para casa. O Danley falou para ela, mãe, manda notícia para a avó. Porque a mãe não quer que conte, mas eles estão preocupados. E ela mandou as fotos daquela pernas ali. Todinho, para quem eu mandei viu, aquelas bolhas do joelho para baixo, virado numa bolha só. E ela disse, mãe, eu também já envio, eu queimei as minhas pernas lá na padaria, que estourou gás lá e eu queimei minhas pernas. Eu só disse, meu Deus, mas sabe o que eu fiz, igreja? Eu fui os pés do Senhor, porque eu não podia fazer nada por ela aquela hora, mas eu tinha que pedir para Deus socorrer. Irmãos, fez aquela, meu Deus do céu. Tem um médico ali agora no hospital, falou para a Gisele, daí ele falou comigo, ele disse, meu Deus, vai ter maturado, falou sobre cor, e eu estava muito nervosa. Era segunda-feira, daí a produção falou, eu disse, mas ele lá, ela está na mão do melhor médico, que é o meu Deus. E aí eu pedi oração. Meu Deus do céu. Porque nós temos que contar para Deus o nosso problema e pedir para alguém também ajudar. Porque eu tinha um cunhado, que ele já é falecido, ele disse para a filha dele, leve tua filha lá na igreja. Porque Deus não vai responder a oração de um, mas vai responder de outro. Porque tem bastante gente lá na igreja. Foi onde ela levou a filha dela. O inimigo pegou ela. Tinha um presbítero da igreja lá, o Jair Forte, nem sei se ele é aqui. E era o dia dele da Serra das Mortes, que se meteu no lugar que morava. E ele chegando lá, ele visitava todos os crentes ali que tinha, e aí ia para a igreja. E nós chegando na igreja, Deus falou bem assim comigo, igreja. Olho de olho aberto. Eu pensei, meu Deus, por que Deus falando? E eu fui para a cozinha, porque era uma casa que fazia os cultos lá, o irmão João Carmaneiro. Então eu estava encostado num armário, o Senhor falou assim comigo, vai na sala. Eu olho de olho aberto, eu disse, meu Deus. Eu fui, disse para a Manena, vamos lá na sala, lá para lá, no culto, eu disse, nós entramos. E nisso chegou essa minha sobrinha com a menininha dele, colo dela. E foi pedir oração ali na frente. E ela puxou a menina. O inimigo pegou a minha sobrinha. Meu Deus, irmãos. E Deus falou comigo assim, só pegue a Bíblia e leva sobre ela. E eu peguei só a Bíblia e levei sobre ela, irmãos. Ela caiu e foi embora, irmãos. Foi embora. E ela foi liberta e ela teve os 9 dons, irmãos. Era uma maravilha aquela menina nas mãos do Senhor. Mas só que, o que é? Orar e não vigiar, ou vigiar e não orar. Eles foram muitos anos na igreja, irmãos. Deus usava ela de uma maneira, ela tinha os 9 dons. Só que eles vigiavam os caminhos do Senhor. E eu tive a oportunidade, quando eu estava pregando na igreja do meu sobrinho, ali no Tipo Grande, eu tive a
oportunidade de chegar na casa dela e falar muitas coisas do Senhor ali. Muito. Agora eles moram em Santa Terezinha, não sei que lugar é ali. Agora eles estão voltando para a igreja. Mas eles estão voltando bem fracos para a igreja. Mas eu disse para ela, Jandira, quando a gente pensa que a gente está fraco, a gente está forte. O importante é que vocês estão voltando a fazer as coisas do Senhor. E Deus fez uma obra, irmãos. Por isso que nós temos que estar firme na rocha, irmãos. Nós temos que estar firme na rocha. Para nós, quando vem as lutas, temos luta, né, irmãos? O irmão falou. Às vezes tem que ter espinho na carne, que nem Paulo, né, irmão? Foi Paulo que tinha espinho na carne, mas Deus estava com ele. Às vezes tem que ter alguma coisa, irmão, na nossa vida, irmãs, irmão, para nós se acordar, dizer, opa, mas está alguma coisa errada, vamos consertar ali. Às vezes precisa nós consertar. Às vezes eu pensava assim, mas essa coisinha não faz mal, irmãos. Não, essa coisinha aqui não faz mal. A pastora não está vendo, a turma lá da igreja não está vendo, não faz mal. Faz muito mal, irmãos. Porque do olho do nosso Deus, nós não escapamos, irmãos. Ele está vendo o que nós estamos fazendo, irmãos. Coloca uma colhadinha de fermento ali num pacote de trigo e põe um pouquinho de água ali, deixa ali para vocês verem o que acontece. Vai estragar tudo aquela farinha ali. E assim é nós, irmãos. Qualquer coisinha, irmãos, que não agrada a Deus na nossa vida, está estragando. Qualquer coisinha, irmãos. E às vezes para nós, mas não faz mal. Mas não faz mal. Lá, aquela fulana lá daquela dominação da igreja, ela usa. Por que eu não posso usar? Eu vou usar. O fermento está contaminando nós, irmão. Contaminou ela lá e vai contaminar nós. Quando nós vemos, nós estamos contaminados. Quando nós vemos, nós estamos lá no pó. Quando nós vemos, Deus não está operando. Então nós temos que... não sei se é uma palavra, mas assim, nós temos que ser sim, não. Por quê? É quente e o frio, né? Porque morde é limitado, né, irmãos? Deus não quer nós mortinhos ali. Isso é mais. Eu fui pregar esses dias ali na Vila Nova, numa igreja. E o pastor disse assim para a irmã: só não fale nada, porque eu preciso de uma resposta. Só não fale nada, porque eu preciso de uma resposta. E daí veio as mulheres lá do Jardim América, né? Porque a Karina é católica, mas ela estava lá em Caçador, na casa da filha dela, e a filha dela, hoje ela é casada com um freio. Eu sei que todo mundo vai pra ela. E ela passou o final de ano tudo lá e passaram uma vigília lá. E ela veio convertida. Ela era, eu preguei muito para ela ali na Cativa, na Dalmar, na Cativa. Mas ela era bem, assim, ouvia você pregar, mas... E ela veio de lá na missionia, me disse para pregar e eu quero ir. Eu disse, tá bom. Então eu falei para a Rosa, eu vou estar na Vila Nova. A Nena quer ir, eu estou ali. Daí, hoje eu até quero estar aqui, mas não sei o que aconteceu. Daí eles vieram. Daí a irmã não foi me levar. E Deus, não sei, a gente é pequenininho, mas Deus é. O poder dele é grande, irmão. Deus diz bem assim para o irmão Oswaldo: irmão, começa a pregar a palavra do Senhor, irmão. Começa, não olha assim. Não olha assim e pensa assim, mas eu parei o ovo de contaminação. Não é isso que Deus quer falar para o irmão. Deus quer que o irmão pregue a palavra como se pregar, irmão. Não vou, Deus diz assim, nós não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, irmão. Nós temos que olhar para Jesus e fazer o que Ele quer, irmão. Porque se nós for olhar defeito, irmãos, em tudo, vai dizer, eu vou falar o que Deus está mandando falar. Em tudo quanto é igreja, se nós olhar, nós achamos defeito. Nós não podemos olhar para defeito. Eu não sei por que Deus está mandando eu falar, mas eu vou falar. Nós temos que olhar para Jesus, irmão. Porque quem que não tem defeito, quem que não tem pecado? O que disse Jesus para aquele povo lá? Quando aquela mulher pecadora chegou lá?
Todo mundo queria pretejar porque ela era pecadora. Acho que ela era uma adulta, eu não sei explicar. E o povo chegaram para apedrejar. O que Jesus disse? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né, irmão Cabral? Ninguém atingiu porque tudo tinha pecado. Então nós temos que olhar para Jesus, irmãos. Eu não sei por que Deus está mandando falar isso, mas eu vou falar. Nós temos que olhar para Jesus. Ele não teve pecado, mas o que eles fizeram? Ele deu a vida, pelo nosso sangue, para hoje eu e você está aqui. Então, nós temos que vamos fazer a obra do Senhor. Não importa, né? Eu também saí daqui, irmão. Eu também saí daqui. Eu saí, fui ali na Assembleia, Fui ali na Assembleia, irmãos, eu fiquei 6 meses ali no banquinho. Eles não me aceitaram como missionária. Eu ganhei oportunidade quando eu fui, porque estava um rapaz que nós estamos no padrinho de casamento com os pais dele. E ele me deu oportunidade para orar, pela testemunha. Daí veio outro. Eu entreguei minha carteirinha de missionária ali. Eles não aceitaram eu como missionária, eu não ganhei oportunidade. Ganhei a oportunidade. Não sei por que eu estou falando isso. Porque Deus, irmãos, tem um plano tão grande na tua vida. Você é um ganhador de alma, homem. Às vezes você pensa assim, mas para mim acho que não adianta nada. Irmão, nem começou ainda Deus usar você, irmão, Deus está dizendo para você. Deixa Deus te usar, porque você vai ser um grande ganhador de alma aí, irmão. E daí, eu ia pegar no trabalho, no circo de oração, lá estava a prima do meu esposo, lá no Chegou Grande, e daí veio o corona, pandemia ali. E daí foi cancelado tudo, não tinha culto. Dia 18 de fevereiro de 2020, eu acho que é, entendeu? Eu acho que é, né? Daí, cancelado. Quando eu cheguei de volta ali na igreja que tinha culto, eu fui no circo de oração, veio o pastor disse assim para mim: você foi pregar lá e você não contou o que aconteceu? Eu só disse: não, pastor, não fui pregar. Tinha aqui na tua igreja, tinha culto? Eu disse: lá era 3 igrejas numa só, não era meia dúzia de pessoas que nem na tua igreja. Igreja, que eu saí no portão e ergui meus braços e disse: Senhor, para onde que o Senhor vai me levar? Eu não desviei do caminho do Senhor. Só que eu saí no portão da igreja e ergui meus braços: Senhor, para onde o Senhor vai me levar? Eu não estou desviando o Senhor dos teus caminhos, jamais. Mas para onde vai me levar? Porque aqui não é mais. Só que eu já voltei a igreja, eu voltei a pregar. Saí, cheguei em casa, falei com minha esposa: para onde o Senhor vai me levar? Ele disse: ué, mas por quê? Vai me levar para o céu? Para onde o Senhor para o céu? Sim, eu quero ir para o Senhor para o céu. Só que qual igreja que Ele vai me levar? Aonde que Ele vai me levar para me congregar? A minha esposa disse: aonde você congregava? Você não sabe de mal com ninguém, você não sabe delegar. Pratiquei. Até que a Eliane convidou eu para ir ali na igreja para Montevideo, eu fui. Acho que ela tinha falado para Montevideo, disse: irmã, eu não roubo membro de igreja nenhuma. Mas as portas aqui estão abertas, você é missionária, a pastora consagrou a irmã como missionária, você é missionária, venha congregar aqui. Eu disse: irmã Denilson, eu estou fazendo uma campanha de 1 mês, eu e Deus na minha casa. E aonde Deus vai me levar é só no final da campanha que Ele vai me levar para alguma praia de igreja. Só que eu estou fazendo uma campanha. Eu fiquei 1 mês, semana de igreja, orando na minha casa, numa campanha. E quando foi no dia, eu sonhei que eu cheguei aqui na igreja, na frente dessa firma ali, tinha uma madeira bem grande, eu sentei ali. E do lado ia um rio da água bem azul. Nisso, estava sentada, a nossa Leta chegou e disse assim: ô irmão, o que você está fazendo aqui? Nós estamos aqui na igreja. Eu disse: não sei o que eu estou fazendo aqui. Nisso chegou as meninas, chegou a pastora, disse que a pastora disse para mim: ô irmã, Deus trouxe você por cabeça, não por cauda. Vamos entrar. Diz que eles pegaram nos meus braços, conversando, e disseram para dentro da igreja. Eu pensei: opa, então eu vou orar. Então eu vou orar. E
daí um dia eu disse assim, chegou um São Bento para mim pegar naquela ideia. Eu disse, não, hoje eu não vou em lugar nenhum, hoje eu vou aonde eu congregava, irmão. Eu vou lá dar os glória a Deus e hoje não, quarta e outro dia, mas por outra semana, por domingo, por sábado. Porque eu vim e ninguém estava dando abraço, ninguém, acho que eu estava usando máscara, não me lembro. Eu sei que a pastora desceu daqui e foi me dar um abraço lá. Cheguei na porta, o irmãozinho se despeça para mim. Irmã, teu lugarzinho te esperando, vou lá para você. Aquilo ali me doeu, irmãos, me doeu, assim pensei, opa, Deus está falando comigo? Eu fui, convidei a minha ex-nora para ir na quarta-feira, fizemos uma circulação, contei e estou aqui. E aqui você espera que eu quero sair só quando Deus vai levar com ele mesmo, quando ele diz assim, ó, isso é bom. Porque aqui eu venho a pé, quando não tenho carona, agora Deus colocou a irmã Cisnene com o marido dela, que me traz e me leva, porque tem os cachorros por ali, né, que dá medo de até. Mas nós não podemos ter medo, porque Deus fecha a boca do leão. Deus, Daniela não foi na cova dos leões lá, Deus fechou a boca dos leões, Daniel fez os leões de travesseiro. Assim a gente tem, imagine que fé que nós temos, né, irmão? Temos medo do cachorro ali na rua. Deus fechou a boca dos leões ali na cova para Daniel fazer eles de travesseiro. Por que não pode fechar a boca do cachorro para nós passar, seja o bicho que for, e nós passamos, se nós estiver ligado com o nosso Deus? Por isso que nós temos que estar orando, irmãos. Temos que estar orando sem cessar, porque o inimigo ele ataca todo dia. Que nem eu conversei ontem, eu estava cuidando dos meus bisnetos ali, daí falei com a pastora Coral. Onde é que está escrito na Bíblia? Muitos dizem assim, irmãos, que eu já ouvi. E quantas vezes? Ah, mas você é crente, você está doente? Ah, mas você é crente, você está com problema? Não está escrito na Bíblia que o crente não tem problema. Não está escrito na Bíblia que nós, porque nós servimos a Deus, nós não temos uma doença, não dá um problema de doença. Porque é a carne, né, irmãos? Essa carne vai ali no couro. Então nós temos que cuidar do nosso espírito, porque essa carne aqui, é claro, né, irmão Gilmar, porque hora ou outro, nós também a gente vai envelhecendo, os nossos ossos vai ficando fracos, né, nossa areia. Nós temos dor. Então, não tá, equilíbrio não falou. Se tiver tudo bem, mas está tudo bem. Não, mas tem que ter alguma coisa para nós vencer aquela pauta. E nós vencemos. E eu falei para a pastora, vocês da Silvânia vão vencer. Já venceram em nome de Jesus. E vão. Mas eu não Deus quer que faça. Assim é nós. Muitas vezes nós pensamos, nós não somos. Mas acho que eu não sou nada. O povo, irmãos, pode. Nós não sei nada lá fora, né, irmão Luiz? Pode para o povo lá fora, muitos podem vir dar tapinha nas tuas costas, mas você é menino. Mas, uma vez eu não esqueço do irmão Cabral, que ele pegou aqui, né, só que eu não vá, mas lembro que não me lembro, ele pegou aquela palavra, eu me lembro até hoje, dá o tapinha nas costas, mas a unha, mas é verdade. Lá fora, às vezes, para muitos pode que nós, mas não pega nada, mas não louva nada. Mas lá não estamos fazendo aqui, irmãos, falam, para nós aparecer para a igreja, mas eu falo bem, mas eu prego bem. Eu não prego bem, porque eu não sei bem, né, irmão? Eu falo que Deus manda e acabou. Então, nós não podemos olhar para essa parte, porque se nós olhar para essa parte, nós ficamos num cantinho escondido. Nós não louvamos. Eu vou usar o Senhor. Muitos anos Deus, meu Deus, eu gosto de sonhei que estava louvando o meu Deus. Até que amanheci louvando. Ontem foi dia que louvei bastante lá na casa do meu neto, né? Porque as crianças, a menina porque ela sabe bastante, assim, sabe? Ela tem 3 anos de igreja. Mas a menina é esperta, ela disse assim pra mim, ô Bisa, vamos cantar? Eu disse, eu já não sei cantar, porque você sabe. Não, eu canto junto com a Bisa. Ela tem 3 anos. E se você puxar um hino ali, um corinho pra você cantar, ela canta também com a gente. Ela é muito esperta. Eu disse assim, então, nós temos que louvar, nem que seja na nossa casa, senão não louvamos na igreja, vamos louvar na nossa casa. Quando eu aceitei Jesus, ele me mora com a mata, eu me olhei, os outros também, Senhor. Era um pastor vindo. Cheguei na igreja, irmã, vai louvar? Eu vou louvar.
Eu errei uma palavra do hino. Eu fui lá, nunca mais me dei oportunidade. Eu errei o hino. Tá, esse você está levando. Depois ele mirou tudo e levei esse irmão. Falou, o que é? Eu errei o hino, não quero nem oportunidade mais. Não tinha querido, eu não vi. Ele disse, irmã, mas ninguém notou. Não vou louvar mais. Para mim está aqui já servindo a Deus, louvando, tem mais bom. Ele disse, não, senhora. Então você vai pregar. Já que você não vai louvar, você vai pregar. Eu não sei. Não sei pregar, não sei. Não sei. Daí a segunda foi levar aqui lá. Ele disse, a irmã vai pregar no culto do círculo da oração dos irmãos lá no Venezuela. Eu não tinha nem livro. A irmã Mariazinha, tinha ganhado uma vida no rádio e ela me deu a vida no carro. Me deu uma vida. E depois saí. E agora vamos até quando Deus quiser, irmãos. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Não importa se alguém diz, mas não vai dar certo. Com Jesus tudo dá certo. Com Jesus tudo dá certo. Mas não vai dar certo. Meu irmão, creio que vai dar certo. Com Jesus já deu certo. Com Jesus já deu certo. Às vezes nós questionamos com Deus, né? Paz. Às vezes já deu tudo certo, né, irmã Gilmar? Mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas já deu tudo certo. Para nós que servimos a Deus, já deu tudo certo. Eu falo lá em casa. Para mim já está tudo bom. Eu tendo saúde, para mim fazer a vontade do meu Deus, já está bom. E a minha salvação, né? Porque em primeiro lugar é a salvação da gente, né, irmãos? Você também, irmã, já deu tudo certo. Você está bem diferente. Deus já te curou, irmã. Pode crer que Deus já te curou. Deixa o que passou. Deus diz assim para você, irmã: o que passou, deixa, nem lembre. O que passou, já passou. Então é só você buscar de Deus, que Deus renova coisas novas. Porque muitas das vezes Deus faz algo na nossa vida que nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender. Eu já vou parar. Eu quero dizer para a igreja que eu estava domingo, sabe? Eu peguei os pães de prato e fui em Sabá, lá no Tanque da Maroa. E eu comecei a orar diferente pela sua, porque eu nunca tinha contado para Deus. O porquê que ela levantava 5 da manhã e ia para aquela padaria e só voltava meia-noite, só trabalhava, porque que ela passou por isso. Eu conversei com Deus como estou conversando aqui com a igreja, falando. Na hora Deus falou comigo, ela passou a dor da morte para salvar o filho dela. Meu Deus, eu parei ali, sabe? Eu chorei ali, não sabia o que fazer. Eu não sabia, irmãos. Eu parei. Meu filho dela trabalha escolta no Brasil inteiro. Escolta, uma amada, que ele tinha lá para dar. Mas para bandido não tem escolta, porque os vagabundos, essas pessoas não entendem muita coisa. É uma ou duas armas e os bandidos vão carregar, eles vão cheios. E eu estava orando e o Darley voltou de novo, Jesus. E começou a orar e disse: meu Deus, esse emprego, não aceito o Darley. E quando aconteceu isso com ela, ele pediu, ele ligou, ele tinha chegado aquela noite de viagem e estava dormindo. E quando aconteceu isso com a semana, ele ligou para a patroa dele lá em Joinville e disse: ó, fulano, eu estou saindo agora, aconteceu isso com a minha mãe e tal. Ela disse: pode ir, Darley, cuidar dela, mas quando eu vou pegar outro no teu lugar, quando você cortar a vaga é tudo. E ele pegou e saiu na hora para tomar conta da padaria dele, saiu. Porque os outros na oficina, o marido dela abandonou a oficina, essa oficina é muito grande lá, abandonou o serviço da oficina, ficou só lá, eu nem sei o que o Gabriel pegou para ajudar, mas ele abandonou tudo para cuidar dela. E daí a outra ela é gerente de uma firma lá em Campo Alegre. E ele não, ele pediu a conta na hora. E saiu para atender essa padaria deles. E a semana passada, o carro que eles usavam, são dois, eles entraram no engavetamento lá em São Paulo
E o rapaz que estava dirigindo entrou debaixo da carreta. O carro que ele usava. E eles, não sei se estão no hospital lá, no Joinville, não sei do porquê. Daí, quando eu mandei um áudio para a Silvânia falando o porquê que ela passou por tudo isso e tal, e que Deus tinha falado comigo, ela mandou o áudio para ele e ele mandou para ela o áudio dizendo: mãe, não quis falar com a mãe, mas eu estiver no hospital, já foi debaixo da caneta. Eu disse: então Deus deu um livramento para ele. E espero, eu disse: meu Deus, que ele não volte mais nesse serviço, porque Deus livra. Deus livre. Quando nós oramos, Deus livre. Por que aquele dia eu pedi por irmão fazer uma campanha a favor da pastora? Para que nunca mais volte essa doença a incomodar ela. Porque Deus tem poder, igreja. Deus tem poder de ali arrancar fiozinho por fiozinho. É que quando nós, irmão Luiz, não podemos fazer nada às vezes. Mas às vezes, irmão Luiz, uma campanha, e irmã Denise, vale muito, porque Deus ouve a nossa oração. Você pode pensar, por que pediu? Não, pedi para que Deus toque as mãos, porque o médico, eu não estou acreditando em remédio de médico mais. Eu não estou acreditando. Eu estou acreditando que a minha filha está ali, quase sã, quase curada. Ele conta mais que submeasse. Porque tem irmão, tem irmã que está orando, igreja. E eu creio que Deus vai passar as mãos ali na pastora e vai tirar fio por fio daquela doença. Que ela não vai morrer dessa doença. Porque Deus vai curar, irmãos. Porque Deus tem poder de só encostar a mão e tirar. Mas também não pode tirar, irmãos. Pode dizer para ela não tem mais. Mas nós temos que confiar na mão do nosso Deus. Que Deus pode passar a mão ali e tirar aqueles fios ainda que resta ali ainda, irmãos. Que o médico nunca mais há de achar nada ali. Porque ela é a cabeça da igreja. Ela é a conselheira, irmãos. Ela ora pela igreja. Que nem ela disse, eu estou orando pela Silvânia. Eu disse, eu também estou orando. Agora esse dia eu estou nessa campanha ali pela Silvânia. Eu disse para Deus, eu vou ficar nessa campanha até ela andar de cação e vou continuar para agradecer. E daí eu não sei que hora da madrugada, sai da madrugada, que hora, Deus falou, manda uma oração para a tua pastora. Eu pensei, meu Deus, eu vou acordar com ela dessa. Vou mandar, eu vou orar e vou mandar. Nós temos que orar. Se nós se falamos aqui em cima desse púlpito, que nós somos uma família dentro da igreja, nós temos que ver quando o irmão, quando a irmã, quando a jovem, quando a criança precisa. Se nós não temos dinheiro para ajudar, às vezes não é dinheiro que nós precisamos, irmãos. É uma oração da igreja. É um abraço, é uma palavra, irmãos. E às vezes nós deixamos de dar uma palavra para o irmão que precisa. Às vezes nós estaríamos precisando, que nem o pastor José falou, irmã, eu precisava dessa resposta. Eu disse, irmão, e eu nem sabia o que estava acontecendo aqui, porque se fosse para mim saber e falar, daí era de mim que eu estava falando. Mas Deus mandou falar assim, 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 assim. E eles querem receber a bênção, irmãos, a receber a resposta que eles queriam. Então, nós temos que ser assim, ser família. Quando está tudo bem, estamos tudo bem. Quando não está bem com o membro da igreja, nós temos que se colocar, irmãos, a ombro, para nós buscar, irmãos. Mas muitas das vezes não acontece com nós assim. Muitas das vezes não acontece, irmãos. Hoje eu passei mensagem para várias pessoas que não convidam aqui na igreja. Vai lá e buscar a bênção. Não falei que estou pegando lá. Não. Eu só disse, vai, o dono da bênção está lá para te dar uma bênção. Cadê? Não estamos aqui. Mas nós que estamos aqui, nós vamos levar a nossa bênção. Nós que estamos aqui, nós vamos levar a nossa bênção. Eu vou dizer para a Ilânia, afirme teus pés na rocha que é Jesus. Venha com teus pais, afirme. Quando você ver lá na frente a vitória que Deus vai te dar. Deus já te deu a vitória. E tudo aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, Deus vai resolver tudo para você. Você não vai perder nada, porque o que é teu é teu. Deus diz assim, o que é teu vai vir na tua mão. O diabo não vai roubar o que é teu. Eu quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu não soube me explicar muito bem na palavra, porque eu pedi para ler hoje essa palavra. Mas os irmãos sabem explicar bem que eu
Não sou pregadora, mas eu sou uma pessoa que serve a Deus.